Olá a todos vocês, está começando um novo podcast aqui na internet brasileira, dentro das transmissões do LinkedIn e também para o mundo todo, por que não? Está nascendo o podcast da Cook. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Aqui é Carlos Bassi da Nautilus Comunicação, parceiro desse projeto que está nascendo hoje, dia 1º de agosto, começando o mês já com novas produções, novos ventos, também novas informações, muito mais experiência, e nós estamos aqui para atender a esse público maravilhoso do LinkedIn, pessoal que acompanha a Nautilus Comunicação, e agora vão acompanhar o podcast da Cook, que faz parte desse projeto maravilhoso da nossa querida Stefar Stefanelli, que estará conosco aqui já para comentar um pouquinho sobre o projeto da Cook, a HR Tech que mais entende de cultura de aprendizagem. A Mirela Mentora já está com a gente, já com o caderninho na mão, Mário Soriano também, Wanda Nicásio está chegando aqui para prestigiar esse momento tão especial, tão gostoso, que formam pessoas e reúnem pessoas maravilhosas. Vamos conhecer ela, que é a idealizadora desse projeto, uma mulher maravilhosa, com uma energia incrível, muita história para contar e também um sonho grande que acalenta juntamente com outras pessoas. Vamos receber Stefar Stefanelli. Como está, Stefar? Alegria. Tudo bem? Boa noite a você, boa noite a quem está conosco. Uma alegria ver você empolgado dessa forma. Parabéns pelo que tu está provocando no mercado aí de comunicação midiática, né? Eu sou uma fã tua e essa nossa parceria, ela tenho certeza que vai ampliar tendências organizacionais no mercado, né? Desmistificar um pouco o que seja cultura de aprendizagem, né, Bassi? Nós somos, de uma certa forma, aplicando, né? Te agradeço pela parceria, principalmente pela confiança e por esse carinho, porque além da parceria e do desenvolvimento, né, de tudo que a gente está fazendo, a Nautilus já vem amealhando, né, para não falar palavra muito velha, mas a gente já vem reunindo pessoas assim incríveis nos podcasts e também os que nos acompanham aprendem, desenvolvem. A gente tem acompanhado pessoas que têm se maravilhado com o conteúdo. Então, tem tudo a ver com a proposta da Nautilus, a proposta da HR Tech, da Cook, enquanto ideia, enquanto possibilidade de a gente reunir conhecimento e, principalmente, né, Stefar, eu queria até escutar você um pouquinho, essa questão do que está acontecendo no mundo de hoje e que você acabou tendo as antenas ligadas, né? E falou, agora é o momento de partir para isso. E está dando certo, está se estruturando com muito trabalho, mas está dando certo. Você está sentindo que isso está atendendo às demandas dos tempos modernos. Fala um pouquinho para a gente da HR Tech, o que é uma HR Tech, o que é a Cook. A gente já conversou, né, tempos atrás, num podcast que você participou com a gente aqui, falando sobre cultura de aprendizagem, falamos um pouco da tua experiência, Europa e tudo mais. Agora sobre Cook, essencialmente como Cook, porque é o podcast da Cook. A gente vai destrinchar nos outros episódios. Mas fala um pouquinho do que é a HR Tech Cook. Olha, os nossos cães também estão te saudando, viu? Ali ao fundo nós Agradeço. Temos aqui todos entusiasmados contigo. Obrigada pela oportunidade. Essa parceria, naturalmente, tem um propósito, de novo, né? Ampliar essa visão nossa de antecipação, de uma cultura mais inovativa, de uma cultura mais colaborativa, de uma cultura organizacional orientada por mais autonomia nas organizações de trabalho. Quando nós falamos em HR Tech, é como se nós falássemos também em fintech, no setor, né, no setor financeiro, o agronegócio, o setor agrícola, as edtechs na educação. Então, a HR Tech é uma solução para o ecossistema de RH. Né? Nós somos hoje, no Brasil, um clube muito pequeno. Aliás, as startups no Brasil, elas não chegam, Bassi, hoje a 17 mil e poucas, né? Então, são grandes testadoras de um modelo novo, empresarialmente, que traz um vigor, uma inovação à gestão de processos de um setor qualquer, né? Então, vamos pensar, eu sempre brinco, né? Vamos pegar aí os nossos os estelares, né? Os nossos unicórnios, como o Nubank, que hoje bate
100 milhões de usuários, né, no sistema bancário, com uma solução simplória. Qual é o propósito do Nubank antes desse movimento enorme dessa fintech? Era poder dar a qualquer cliente no Brasil um cartão de crédito sem anuidade. Simploriamente é isso. A gente vem para corrigir uma dor de mercado, sempre assim. O que fazem as edtechs? As edtechs vêm com um modelo inovativo, uma matriz educacional, mas midiática, orientada naturalmente por novos processos de aprendizagem. E uma HRTech, ela tem sempre duas verticais. Ou ela vem para resolver uma questão de dor, né, do trabalho braçal, de gestão de processos, de automação de processos, ou ela vem para criar, numa outra vertical, o engajamento humano mais orientado à inteligência, à estratégia do negócio. Então, 90% das startups brasileiras com soluções para o RH, que são as HRTechs, trabalham com automação de dados, né? Eu vou citar alguns partners nossos, né? E um detalhe, esse mercado de startups não tem o que nós entendíamos lá atrás por concorrência. Nós somos competidores que aprendemos com competidores. Então, na verdade, quando um escala, e hoje nós estamos muito felizes no ecossistema, uma sexta-feira prodigiosa, quando, né, dentro dos processos financeiros de uma empresa, a Conta Azul, que acabou automatizando esses dados todos do financeiro de uma empresa, acabou de ser vendida para uma global irlandesa a um valor aí de mercado de 330 milhões de dólares. Então, olha o valor alocado, naturalmente, desse propósito, seja uma fintech, uma HRTech, né? Então, a gente veio para criar uma condição para resolver uma dor qualquer de mercado e do RH, essa gestão do subsistema tão pesado, tão grande, né? O RH é gigante em seus subsistemas. Eu vou dar aqui alguns highlights para vocês. Nós temos recrutamento e seleção, nós temos benefícios, nós temos onboarding, nós temos ali recrutamento e seleção, diversidade, inclusão, comunicação interna. Então, esse ecossistema todo, parte dele tem um olhar nosso hoje para criar uma estratégia onde esse colaborador, ou esses times de RH, sejam mais inteligentes em termos de processamento de dados ou de gestão de comportamento humano. A CUC está no lado de gestão de comportamento humano, né? Então, o que é a CUC? Nós estamos reinventando todos os programas de gestão de pessoas, do onboarding ao offboard, tornando esses programas absolutamente mais ágeis, mais inteligentes, melhor medidos e com quem? Com a presença do colaborador. O colaborador, ele entra e sobe dentro da CUC, ajudando, apoiando e contribuindo com o RH com mais inteligência sistêmica nos próprios programas da empresa, né? Então, acho que essa questão, ela é tão disruptiva que hoje as startups, elas funcionam, além das nossas soluções base, para criar uma condição de um modelo mais ágil dentro da indústria, dentro do corporativo, dentro dos serviços. Nós somos um modelo que o mercado persegue buscando mais eficiência e produtividade. Acho que é isso. Perfeito, porque também a gente acompanhou, nós que acompanhamos tecnologia, né, sempre ficávamos perguntando, então quer dizer que vai acabar com os empregos, quer dizer que vai... E não aconteceu nada disso. Não, então, nada se as pessoas... se o pessoal que está nos acompanhando é da área de RH, vai falar, pronto, já vem mais uma. A gente tem players no mercado que estão aí atendendo algumas operações, automatizações, a gente sabe, né, por exemplo, currículos, banco de currículos, aquela coisa toda, que estão utilizando inteligência artificial, mas que tenha uma situação, abrem espaço para que os profissionais possam atuar. Pelo contrário, a CUC tende a abrir muito mais. A visão da CUC é de uma abertura muito maior, que vai trabalhar com conteúdo, vai trabalhar com atribuições que hoje o pessoal de RH, consultores e até os demandadores das empresas, ou seja,
os DHOs e as estruturas de RH da empresa, eles já estão lançando mão do mercado desse tipo de produto, só que não encontram dentro do processo atual. E é por isso que hoje nós estamos trazendo 2 convidados que fazem parte do guarda-chuva aí de pessoas que colaboram dentro da parte do BPC, né? Das pessoas que são das práticas boas de cultura de aprendizagem, então formam um grupo que colaboram com a CUC. Eu queria que você falasse um pouquinho desse pessoal, porque já sobem 2 feras aqui para a gente destrinchar alguns temas que têm a ver com o core de trabalho da CUC. Rapaz, essa iniciativa nossa, né, a gente se reúne, tanto eu e você, e a gente ensandece da melhor forma, né, de exponenciar oportunidade de realizações, bateu exatamente no que eu estou apostando muito dentro da CUC, que são as comunidades, né? Primeiro, as comunidades Colab, de colaboração genuína, né? Um aprender e ensinar genuíno, onde nós temos profissionais de todas as faixas etárias, todos os atores do ecossistema de RH do Brasil, do corporativo, eu diria. Então, o Boas Práticas de Cultura nasceu timidamente como um braço de canal nosso na CUC para desmistificar esse depara de cultura organizacional para cultura de aprendizagem, né? Então, bora fazer um grupo e trabalhar um pouco de tendências, né, organizacionais, e para nossa surpresa, o grupo é considerado hoje uma elite, no sentido de troca realmente exponencial. Ali a gente é um pouco sensor do bem, né? Se tenta vender, se tenta colocar um currículo, não é o lugar ideal, não é o lugar ideal. E quando nós olhamos a maturidade do BPC com menos de 1 ano de mercado, ali, genialmente, cada um deles, quando se aproxima da PUC, seja numa demo que nós fazemos mensalmente, que vira um happening, tem o mercado todo para fazer uma demonstração da plataforma, sine qua non, a nossa plataforma melhora, a nossa funcionalidade melhora, né? Então, essa troca genuína, cresce a CUC, cresce um funder, cresce um profissional de mercado e cresce o RH. Quando eu olho o BPC, eu te trago um dado, a gente fez uma pesquisa, ainda ela está sempre ativa, quem somos, né? Um perfil quem somos. O que mais me internece, acho que é uma boa palavra, porque eu sou uma estrategista de pessoas, portanto, eu sou muito enternecida com pessoas, é saber que dentro do BPC eu tenho pessoas nos quinhões do Maranhão, do Norte, do Mato Grosso, cidades que não estão no mapa e são pessoas ali trabalhando com cultura e departamentos pessoais. Então, há um approach de fome com vontade de comer. De diversidade. De diversidade, mas voltando na aprendizagem, uma fome com vontade de comer, de ensinar e aprender e querer que aquele cara, né, dentro de liderança das empresas, é o famoso multiplicador, naquela região leve aquela voz qualquer. E não é a voz da CUC, acredite, é a voz do que ele vê como, naturalmente, recursos humanos, né? Então, essa é a beleza, genuinamente, de uma comunidade, a Colab, que troca conhecimento. Só que a gente está se apropriando muito dessa visão de melhoria de entendimento de comunidade, hoje elas estão criando economias emergentes, absolutamente negócios, e nós estamos criando um filhote da PUC, que é o Eu Quero, e dentro do Eu Quero a gente tem aí a competência com todos esses atores de talvez criar uma inovação de ecossistema de compra para o mercado corporativo. Então, observa que interessante, né? Não é um produto, não é um prospect apenas, há um propósito muito maior por detrás disso. Né? Hoje, uma startup que vem ao mercado, seja qualquer colega funder com funder meu, com uma visão apenas de prospect e venda, esse cara perdeu o jogo. Tem que ser mais, né? Tem que ampliar mais, né? Ficar fechado só numa proposta de vender, né? Proposta de prospectar para vender. Não. Isso não gera skills, não gera match, não gera fit com uma época de tamanha transformação onde ninguém tem certeza de nada. E quanto mais você vem e agrega uma informação qualquer,
dentro dessas hipóteses, né? Qual é o valor de uma startup? Ela é líquida, ela é translúcida, ela é mutável, ela não tem certezas e não tem seguranças, né? Então, a comunidade, as comunidades que nasceram dentro de tecnologia trazem para o mercado de economia emergente essa visão. Não é tão mais simples. Eu quero o cliente do outro lado, então eu tenho essa arma de venda. Nada disso. O relacionamento e a construção de parceiros para um todo que o mercado precisa é a vantagem competitiva. Eu não tenho a solução completa para nada, nem você. Você vai precisar de um parceiro. E esse é a comunidade, é o elemento comunidade. O elemento é outro, o elemento é o conhecimento, a vivência e essa experiência. A Kissila, que trabalha com registro de marcas e patentes, esteve com a gente na semana passada, ela já se liga no nome. Ela quer saber o que é o cookie. O HRTech é ok, mas ela que lida com marca já deve estar pesquisando no NPI lá. O que é o cookie, para a gente já chamar o pessoal? Vamos lá. E estou louca aí para ouvir um pouco dos nossos convidados, que têm aí uma maturidade, expertise nesse mercado que eu falo de pessoas e tecnologia profunda. Escolhemos, viu, Carlos, a dedo os nossos convidados piloto. Mas cookie, ela vem de uma visão plenamente de cultura. Então, é cultura, né? Q de cultura e C de cultura circulante, uma cultura em movimento, uma cultura não estática, né? Essa é a visão da marca. Perfeito. Stefars, obrigado pela participação, pela abertura desse novo podcast. Esse podcast é seu, nasceu do seu sonho, mas você tá distribuindo agora, né? Você está fazendo um spread, espalhando esse conceito, que é um conceito que veio para ficar, o conceito de formação de comunidade, desenvolvimento do aprendizado e principalmente para os novos tempos, que é isso que nós vamos falar agora com os nossos convidados. Obrigado mais uma vez, Stefars. Vou acompanhar vocês aqui no bastidor. Obrigada, querido. Perfeito. Um abraço. Bom, vamos ver aqui o pessoal que eu quero chamar os nossos dois convidados hoje. Mirela Mentor está conosco, Mário Soriano, nosso escritor, Wanda Nicásio, estou chegando para prestigiar, o Anselmo, que faz grandes perguntas. Gente, terça-feira, semana que vem tem podcast aberto, hein, aqui na Nautilus. Edilan, olá, Edilan, tudo bem? Edilan vai gostar. Stefano Carnevale, que também pertence ao pessoal das boas práticas de cultura do BPC, da CUC, está aqui também presente. A Kissila, eu já falei, e o Mário Soriano já deixou um textão aqui. Inovações como e-social, tecnologias diversas de apoio, flexibilização das formas de trabalho para modelos híbridos, contribuiu para esse movimento ou a dependência tecnológica gerou uma menor demanda pelo profissional de RH? Ou seja, sistemas concorrem com pessoas de RH ou complementam o setor? Você vai ver agora, na sequência, quando eu chamar essas duas feras. Vamos para os nossos convidados. Miriam Zaccarelli, comunicadora social em jornalismo, MBA em administração de marketing, consultora em inovação estratégica para cidades, governos e negócios. Foi C-Level em uma multinacional americana, especialista em transformação digital com foco humano. Foi secretária de planejamento e projetos em Sorocaba, também secretária de desenvolvimento de obras em Votorantim, atualmente presidente do conselho do ecossistema da região de Sorocaba no movimento Brasil Digital para Todos e também co-lead no TBA Tech Brasil Advocates. E chamamos também Cláudio Moreira, palestrante e facilitador, ele que é carioca, podcaster, professor de temas ligados ao desenvolvimento, liderança e gestão, administrador de formação, mestre em tecnologia educacional, especialista em marketing e sistemas de prestação de serviços, já capacitou mais de 75 mil pessoas em empresas de variados portes, colunista da EA Magazine, que também está no guarda-chuva da CUC. Senhoras e senhores, recebam essas duas feras que vão iniciar o nosso podcast da CUC. Sejam bem-vindos, Miriam e Cláudio, como estão? Tudo ótimo, um prazer estar aqui, parabéns por esse movimento espetacular, por todo o conteúdo que a gente vem acompanhando. Parabéns, estou muito feliz de estar aqui. Prazer é nosso aqui da Nautilus, tê-los aqui, principalmente atenderem, né, ao chamado nosso e da Stefars para esse primeiro episódio inaugural aqui do podcast da CUC. Obrigado, Miriam. Cláudio, tudo bom, meu grande? Como é que tá? Grande, Bassi, como é que você está? Boa noite, Miriam. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Um prazer enorme a gente estar aqui para esse bate-papo.
Nada como brindar numa sexta-feira à noite com um bate-papo interessante, inteligente, gostoso, fluido. Vamos lá, vai ser muito bom. Vai ser bom e o pessoal já está aqui acompanhando a gente. Ó, a Lilian Leal está sempre aqui com a gente. A Lilian, ô Miriam, foi da Yazaki, mas em outro lugar, não aqui em Tatuí. Que em Tatuí, ela estava, acho que lá no Nordeste, pelo que eu estou entendendo. Ela conhece bem Tatuí aqui, já veio bastante vezes. Diógenes é da Bahia, é um engenheiro civil, ele é empresário no ramo de engenharia civil, está sempre com a gente. E o pessoal, né, a Wanda falou que o Cláudio e Miriam, o pessoal fala que a Nautilus é a novela da noite. O pessoal já está marcando novela. Então, o podcast da Cook já começa no horário nobre. Mário Soriano mandando um abraço, a Lilian. É isso aí, bastante coisa boa. Bom, vamos começar, que tem muito conteúdo. Vocês foram convidados por fazerem parte do BPC, que é a Boas Práticas de Cultura dentro do guarda-chuva da Cook, como a gente falou. Stefars deu essa abertura. Mas, para a gente entender bem, né, vocês têm uma participação muito direcionada nos projetos dentro da comunidade, mas a Cook vai expandir, né, tende a expandir a atuação de vocês enquanto especialistas na sua área. O Cláudio hoje vai trazer uma visão da liderança dos novos tempos e Miriam Zaccarelli vai trazer o tema Human Centered Technology, falar um pouquinho desse movimento de tecnologia, onde o ser humano agora tem que ser incluído e adentrar dentro dos processos não mais operacionais, né, Miriam, que a gente vai falar. Mas eu queria que vocês falassem rapidamente, cada um, do que vocês têm vivido dentro do BPC, desse tempo todo do BPC, como é que vocês têm enxergado o movimento da Cook? Quer começar, Miriam? Sim, um prazer. Na verdade, a gente sempre está em busca de coisas novas, coisas boas e para pessoas, né? Apesar de a gente falar de tecnologia, de várias metodologias, mas o centro tem que ser as pessoas. E o que a gente vê nesse movimento, a Stefars assim, muito atenciosa, muito cuidadosa, e ela encanta. Por quê? Porque ela lida com pessoas e ela cuida de pessoas. Não importa em que localidade esteja, não importa em que empresa esteja ou qual o posicionamento social da pessoa. Ela está interessada na cultura que agrega valor às pessoas. E isso me encantou. E eu tenho visto, tenho acompanhado, e é justamente aquilo que eu gosto de fazer, né? As coisas direcionadas para as pessoas ao centro. Legal. Cláudio, qual a sua experiência aí dentro do BPC, da comunidade, junto com a Cook? O que você tem a dizer? Eu acho absolutamente encantador o nível de discussões que a gente tem dentro da comunidade e sempre lembrando que passam-se os tempos e a cultura continua sendo o alicerce do sucesso de uma organização. Os valores, os artefatos, os jargões, tudo aquilo que compõe essa massa viva, que é a cultura da empresa, isso não vai mudar. Bom, pelo menos eu acho que não vai mudar, né? Eu também estou me arvorando aqui o direito de ser futurista durante alguns 2 segundos, mas eu não acredito que isso vai mudar, não, tá? Eu acho que a cultura é viva, ela, claro, né, em boa parte das empresas, ela vem dos fundadores, fundadoras, etc., mas ela vai se transformando, ela vai se transmutando, e eu acho que as grandes discussões que a gente tem ali são justamente essas. Como é que a gente adapta a cultura a novos tempos, como é que a gente adapta a cultura a um frenesi de mudança, de inovação, que, meu Deus do céu, não sei se vocês estão dando conta, não, mas acompanhar isso aí tá frenético. Deixa eu chamar os três para a gente, os dois, né, na verdade, para a gente conversar sobre essa questão de cultura de aprendizagem. O pessoal que está nos acompanhando aqui, por exemplo, acabou de entrar a Sueli Ingaunis, é isso? Ingaunis, boa noite. Ela é nova aqui no nosso podcast, não vejo o nome dela aqui. Fernanda Neves, que temática maravilhosa, parabéns. Muitos aqui são profissionais ou são consultores de RH, e alguns já escutaram falar sobre cultura, né, de aprendizagem. Mas o que vocês acham, um ping-pong rápido antes da gente começar com os temas, sobre a visão de vocês sobre cultura de aprendizagem? O que a gente pode falar para o pessoal que está assistindo a gente, Miriam, do que você entende que é a cultura de aprendizagem para os tempos modernos de hoje? Bom, na verdade, a Stefans falou uma coisa importante, né? Você pode usar ou deve usar a tecnologia
para organizar informações, né? Mas o aprendizado, ele vem dessa troca com pessoas, com aquilo que as pessoas necessitam. Por exemplo, o Cláudio falou que a cultura não vai mudar, né? Mas, por exemplo, a empresa que não se adaptar, ela não vai sobreviver, né? Porque a gente tem que usar a tecnologia para favorecer nas coisas repetitivas, daquelas coisas que a gente sabe que pode conseguir mais informações. Então, é um banco de dados. Agora, utilizar isso adaptando as pessoas e ouvindo as pessoas e ter, assim, uma sinergia é super importante. Então, a cultura, ela varia, né? Mas os valores e os princípios não. Seu som não está saindo, Bassi. Perdão, gente, desculpa. Qual a sua visão, Cláudio, sobre a cultura de aprendizagem? Eu outro dia li um termo que eu achei interessante, a liderança como arquiteta da adaptação. Me prendi nesse termo, falei arquiteta da adaptação, que legal esse termo, né? Então, o que é a liderança como arquitetura de adaptação? É o papel de redesenhar rotinas, de capacitar equipes, de promover cultura de dados, de dar significado à mudança. É aquela coisa, né? A Amélia acabou de falar com a gente a questão da cultura orientada a dados e o quanto isso tem que evoluir. Ela está se tornando cada vez mais central, tá? E dados, sim, devem impulsionar decisões, e não é apenas relatórios, é a questão de trazer eles para o centro da cultura, né? Quando eu digo que eu acho que a cultura, o que não vai mudar é que a cultura sempre vai estar no centro de todas as ponderações e todas as decisões. Claro que ela vai ser alimentada cada vez mais por uma tecnologia que está chegando para trazer fatos e dados, está chegando para trazer clareza, mas eu acho que aquela massa ali que a cultura traz para o centro da empresa, aquilo ali, eu acho que vai ser eterno. Não vai ter empresas que não sejam baseadas numa cultura muito forte. Então, vamos localizar os nossos que estão participando conosco aqui no chat, que estão acompanhando agora ou que vão acompanhar esse podcast no futuro. A gente está falando de fases que aconteceram no mundo corporativo, né? A gente vem de diversos momentos. Então, teve a reengenharia, aí os processos de treinamento eram aqueles processos bem, né, antigos, de qualidade, depois vem o famoso período da qualidade com a visita da equipe que vai... Tinha aquele grande celeuma dentro das empresas. Aí a coisa foi desenvolvendo para outros tipos de treinamento. Aí a parte técnico-operacional cedeu à descoberta dos soft skills. Aí dos soft skills agora, que se fala muito na questão da emoção, da liderança com não sei o quê, liderança com aquilo. Agora a gente se depara com a IA. E aí a cultura, como o Cláudio falou, ela se mantém, porque há algum momento atrás o pessoal começou a fazer missão, valor, lembram disso, né? Vamos fazer a missão da empresa, o valor. E aí depois, na sequência, fala assim, não, a gente precisa de uma cultura aqui dentro da empresa para manter a missão, os valores da empresa. Aí a cultura tomou o seu lugar na empresa. Mas a gente percebe, não sei se é uma ótica falsa minha, uma miopia minha, mas eu acho que as empresas não encontraram o tom certo ainda para a cultura, para o desenvolvimento da cultura, ou para o aprimoramento da cultura. Estão ainda visando o treinamento operacional, principalmente porque agora a IA tende a mudar as rotinas. E aí tudo aquilo que a pessoa aprendeu de tecnologia, né? Por exemplo, eu fiz um curso de Excel e sou pago e faço bem. Hoje a IA vai substituir o Excel. E aí, como é que eu fico? E onde entra a cultura? Porque a cultura de aprendizagem também tem esse resgate. Pelo menos a Cook coloca muito bem isso, de aprimoramento de novas aptidões para o novo mercado. E nós vamos falar sobre isso. Aí, então, já queria iniciar aqui, se vocês já concordam com essa minha visão, não sei se eu estou errado, mas eu acho que a gente vem numa sequência, numa evolução, né, Miriam? Você concorda comigo? Eu falei certo? Falou sim, e tem algumas coisas que são muito importantes e que a gente que está no mercado e o pessoal que está acompanhando a gente, certamente também está com essa experiência, que com toda essa mudança, a gente tem, às vezes, um departamento, né, uma divisão de recursos humanos com pessoas altamente qualificadas, que têm
empoderamento, só que se você fizer, por exemplo, que você consegue fazer com os dados e um diagnóstico, às vezes você percebe, na maioria das vezes, que você tem pessoas ótimas, empoderadas, e você não tem uma estratégia definida. Então, isso é muito importante. Então, isso é uma bomba relógio, né? Você tem pessoas empoderadas que começam a tomar decisões, né? Que como o Cláudio falou, os dados são importantes para levarem as decisões, só que eles têm que estar definidos num planejamento estratégico claro, onde todos conheçam, onde todos saibam qual é a visão da empresa, o que o empresário quer daquela empresa, porque senão a gente começa a dar tiro para todo lado, né? E aí eles ainda vivem, né? É como os professores também têm dificuldades com as crianças que são, né, que são digitais. Os líderes precisam se apropriar disso, né? As coisas repetitivas, elas são feitas aí pela tecnologia, mas a tecnologia, a inteligência artificial, ela tem que ser alimentada constantemente e revisada e validada, porque não adianta, senão você fica, cada um vai para um lado, né? Então a cultura se perde. Então é importantíssimo um planejamento estratégico claro para que todas as pessoas saibam para quem está trabalhando e por que está trabalhando e para onde vai, né? Sim. E usando a inteligência artificial com pessoas que saibam fazer um prompt e que tenham as informações corretas. Cláudio, eu falei dessa evolução. Na liderança, você também há de concordar comigo que houve uma evolução, né? Os líderes buscavam alguns treinamentos, algumas capacitações, e aí as grandes universidades, os centros de formação, começaram a habilitar líderes dentro de um certo processo. Aí a gente entra na neurociência. Da neurociência é aquela coisa de, meu Deus, a gente teve até agora, recentemente na Nautilus, a participação da Sinara Bastos falando sobre o neurolíder, foi revolucionária, que o pessoal amou, porque abriu a cabeça, né? Agora, estamos na era da IA, como você falou, e a liderança, ela está desesperada, porque são coisas novas, são coisas que ela tem que absorver rapidamente, o tempo não permite. Como é que você enxerga, então, essa evolução que eu comecei a falar, que a Miriam destacou, e ela deixou bem claro essa questão também da apropriação, e ela falou alguma coisa que lembra o eterno aprender. A gente não está mais na especialização, em fincar raízes. Agora a gente tem que ser mais fluido e aprender mais rápido, muito mais coisas do que somente uma especialidade. Como é que você enxerga isso? Eu vou falar um termo aqui que, dependendo da geração que estiver nos ouvindo, talvez nem faça muito sentido, mas cuidado com o carro na frente dos bois. Assim, para muita gente isso faz sentido, para outras pessoas não, tá? Por que eu estou falando isso? Você me fez lembrar de um movimento muito curioso, que é o da reengenharia, e se eu estou me localizando bem no tempo, isso aí foi lá para os anos 90, se não me falha a memória, onde o livro Reengenharia foi lido, sim, em muitas escolas de negócios, lido por muitos executivos, muitas executivas, que a ideia central do livro era você aproximar o topo da cadeia organizacional da base, aonde você tinha maior fluidez de comunicação para você poder ter decisões que fossem melhor entendidas, que circulassem melhor pela empresa. Legal, um monte de gente pegou aquele livro, leu e falou, olha, simples, a gente corta o meio todo da empresa, achata os níveis organizacionais, mandaram um monte de gente embora, e quem sobrou ficou ali, né, tendo que agarrar, jogar vários pratinhos para o alto e tal. Então, quando eu falo botar o carro na frente dos bois, a Miriam falou uma coisa ali muito interessante, né? Se a cultura está certa, está errada, eu fico pensando se ela está adequada ou se ela não está adequada. Todo ano, quando eu tenho Fórum Econômico Mundial, eu gosto muito de ler o Futuro do Trabalho, o relatório que eles soltam todo ano. E muitas vezes, até bem pouco tempo atrás, não mudava muito a questão das principais competências. Pensamento analítico, curiosidade, gestão de talentos, etc., massa crítica, enfim, flexibilidade cognitiva. A gente tinha ali várias competências que eram sempre ali. As competências de 2030, né, eles sempre trabalham com 5, 6 anos para frente.
Dessa vez, começaram a discutir a questão de você ter exatidão, riqueza vocabular. Riqueza vocabular. Por que riqueza vocabular? Para você poder começar a trabalhar os prompts, para você poder começar a fazer. A Miriam falou sobre isso, falou. Eu queria unir com vocês aí essa ideia do prompt, porque a grande sacada hoje é essa. É o prompt. E o prompt é um nome bacana, um nome bonito, mas ele, me desculpem as pessoas de tecnologia, eu vou simplificar bastante aqui, tá? Vou reduzir bastante. Mas é você fazer perguntas inteligentes para que a IA te forneça respostas adequadas para os desafios que estão vindo. Então, quando eu falo carro na frente dos bois, eu quero dizer lideranças que olham a IA e dizem, agora tudo é IA, agora temos que ter tudo na IA. Aí, calma, que isso não é uma reengenharia. É claro que ela vai pegar coisas que são mais repetitivas, tarefas mais repetitivas, e vai automatizar, você tem ganhos de produtividade maravilhosos, mas você tem que fazer boas perguntas, você tem que entender o que você faz com pessoas empoderadas. Eu não sei se eu posso devolver pergunta para a Miriam, se passa por você, Márcio. Não, pode. Mas... A gente vai entrar depois nos temas individuais, a gente vai escutar o pessoal também aqui do chat, que está fazendo muita pergunta, o pessoal já está colocando um texto enorme aqui, mas pode fazer pergunta. O que se faz numa empresa com uma pessoa empoderada? Né? Porque se a gente pensar numa líder moderna, o empoderamento do colaborador é uma ferramenta sensacional. Se a gente pegar o líder do comando e controle, o líder empoderado é uma ameaça potencial. E aí? Para que caminho que a gente vai? Essa é a minha pergunta? Então, alguma das perguntas. Não, é assim, é exatamente isso que eu falei. Você deve ter líderes empoderados, mas eles devem estar muito bem orientados e estar no mesmo caminho, né, da visão estratégica do que a empresa precisa, porque senão ele vai acabar com tudo, né? Ele vai para um lado e a visão estratégica da empresa, o planejamento estratégico, que não foi bem divulgado, ele pode ser é isso que eu me refiro. E uma outra coisa que eu esqueci de falar, nesse seu histórico, Carlos, é que a pandemia, ela fez muita coisa acelerar, né? Algumas coisas que poderiam durar 10 anos, em 2 anos, muitas coisas se ajeitaram. Então, adaptabilidade, são coisas necessárias, são comportamentos, a resiliência, a compreensão, mas, acima de tudo, a gente tem uma outra situação, que é aquela do confinamento, né? A pessoa trabalha muito mais em home office do que trabalhava antes. Só que as pessoas estão perdendo um pouco essa capacidade de conviver socialmente. Então, você vê, às vezes, respostas ríspidas, porque as pessoas não estão mais respeitando, né, a outra, por falta de convivência mesmo, falta de sociabilização. Né? Então antecipou muito, mas também agora tem que ter um retrocesso e uma revisão aí dos valores e dos princípios, né? E do respeito também. Então, vamos entrar já nessa questão dos pontos, né, de cada um, que cada um trouxe. Vou pedir para a Miriam, a gente falou, né, muita coisa aqui, mas agora a gente quer amarrar todo esse contexto, que o pessoal já está com bastante pergunta. Miriam, você está trazendo o conceito do Human Centered Technology, ou seja, as pessoas no centro das soluções tecnológicas, que aí é o conceito do desenvolvimento de ferramentas que irão fortalecer as competências humanas essenciais, ou seja, as competências humanas mudaram, as necessidades das empresas mudaram. Aí plataformas hoje, como a HR-Tech, a Cook e outras, precisam mirar mais a educação corporativa. E é isso que você está falando. Às vezes, a estratégia, como o Cláudio, vou juntar o que o Cláudio falou, muitas estruturas hoje
de desenvolvimento de tecnologias ou de ferramentas, acabam colocando os bois na frente da carroça. Fazem uma tendência, todo mundo segue essa tendência, todo mundo se compromete com essa tendência, mas ela não está afinada com os objetivos do mundo hoje. E as empresas acabam tendo líderes que estão descompassados. Eu acho que é isso que você quis dizer com relação ao que o Cláudio perguntou, mas vamos agora escutar a tua parte dentro desse contexto, trazendo essa visão do Human Centered Technology, se isso vai resolver, esse conceito vai resolver esse gap que a gente está colocando aqui, da necessidade de alinhar a demanda do mundo hoje, nem é do mercado, é do mundo enquanto seres humanos, para um processo alinhado aos seres humanos. E aí depois vamos escutar o Cláudio também. Pode ser? Claro. Então, é assim, qualquer coisa, por exemplo, a gente trabalha muito com o tema de cidades inteligentes, né? Vou dar um exemplo. O que adianta você ter um planejamento para uma cidade ou para um bairro, onde o município, por exemplo, traga creche, se ele não percebeu, se não fez uma pesquisa, se não conversou com a comunidade, e a comunidade é idosa e precisaria, sim, de um centro de convivência, entendeu? Então, a gente precisa saber as necessidades de onde a gente está trabalhando, com quem a gente está trabalhando. Mesma coisa, você faz aí um planejamento estratégico que você quer fazer, aumentar as exportações da sua empresa. A primeira coisa que normalmente a gente vê é que as empresas pagam cursos de inglês, de espanhol, não sei do que, para todo mundo, sem ver que a necessidade daquela estratégia precisa de uma competência, precisa de alguém que fale inglês, por exemplo. E aí ela busca dentro do seu pessoal quem fala inglês. Se não tiver ninguém, aí vai ou escolher alguém de fora, ou coisa assim. Mas o que eu digo é que existe uma inversão aí, sabe? Algumas coisas, como disse o Cláudio, o boi a carroça na frente dos bois, né? Então, precisa organizar tudo isso. E não tem nada que substitua o diálogo, a compreensão, um líder que sabe as necessidades da empresa, que sabe as competências das pessoas que estão com ele e sabem como aplicar isso, entendeu? Então, a tecnologia ela só vai valer a pena se você colocar à disposição do que você está fazendo, entendeu? Não adianta você comprar um software aí que não tem nada a ver com a sua empresa, não tem nada a ver com o seu pessoal. O pessoal fica desesperado, não sabe nem como entrar, não sabe... vamos fazer aí, agora tudo home office, mas as pessoas que estão sendo escolhidas para fazer isso, elas têm essa competência, elas sabem como lidar, entendeu? Então, a gente só vai conseguir boas práticas e boas tecnologias se elas servirem, como no caso da Cook, né, que tem aí uma tecnologia à disposição e que foi pensada, e que escutou e sabe. Então, ela serve de aprendizado, ela não é estática, ela sempre vai melhorar, porque está sempre ouvindo, e as pessoas vão participar disso. Então, é muito importante. Se não tiver as pessoas como centro, está fadado a não dar certo. Está sem som. Perdão. Fala um pouquinho da sua experiência, Miriam, porque você trouxe uma vivência sua de cidades, né? Você trabalhou em prefeituras, Votorantim, Sorocaba, grandes centros, né? São regiões urbanas grandes, bastante desafios, mas você tem uma formação muito voltada para a área de comunicação, jornalismo, mas atuou muito no segmento de gestão e de áreas sensíveis dentro das estruturas. Como C-Level, né? Você foi C-Level de uma multinacional, com certeza você tem essa visão mais global. Você está entendendo que o mundo hoje está precisando radicalmente mudar esses conceitos em relação, quando você fala em Human Centered Technology, a aplicação, essa designação para desenvolvimento de ferramentas, novas trilhas e tudo mais, o mundo está desesperado, porque não conseguem se livrar do que está preso no passado. O Covid não foi uma pancada suficiente para desconectar.
Porque nós temos um sanduíche aí, temos uma geração sanduíche, que viu a internet nascer, levou a pancada do Covid, e uma geração à frente que nasceu no digital, pede uma situação e há um descompasso, há uma desconexão, de uma certa forma. Como é que você enxerga essa demanda, já que você trabalhou em diversos segmentos, diversas estruturas, como é que você enxerga isso? É uma necessidade urgente de mudança ou, seguindo a visão do Cláudio, calma, que isso vai levar um tempo. A gente tem esse tempo, Miriam, para fazer isso? Ou tem que ser urgente, tem que ser rápida, tem que fazer, vamos fazer. Como é que você enxerga? Eu diria que é uma questão de sobrevivência. O Cláudio tem razão quando ele diz que tem que ir com calma, mas não no sentido de demorar, né, Cláudio? É no sentido de não pular etapas. É nesse sentido que a gente precisa firmar aí, olha, vamos fazer isso, vamos ter a programação. A gente tem um problema muito sério com o brasileiro, vamos dizer, vai. É um problema seríssimo de falta de planejamento, não tem cronograma para nada, não tem prazo para nada, não tem entrega. E tudo isso é absolutamente necessário. Quem não fizer isso não vai sobreviver. Então, por isso, é urgente, importante, mas não podemos pular etapas. Temos que fazer tudo certinho e aprender, porque a cada momento a gente aprende, tem que ser resiliente, tem que ser suficientemente inteligente para perceber que as coisas mudam e que às vezes a gente não acerta. A gente tem que fazer de novo, a gente tem que buscar onde está o conhecimento. Você quer um exemplo melhor do que a Cook? Ela está unindo pessoas com experiências aí, né, em todo o Brasil e talvez até fora do Brasil. Isso é um aprendizado para nós, né? Um exercício importantíssimo, essa sensibilidade. Tratando aí dos pontos que a gente levantou com você, existe uma frase que eu achei muito interessante que você colocou no áudio. Soft skill como diferencial. Você falou alguma coisa que as empresas agora precisam desenvolver isso, aprender isso e desenvolver trilhas personalizadas. Eu lembro que você falou da necessidade das trilhas personalizadas, inclusive com plataformas como a HR Techs, como a Cook. Mas aí a minha pergunta é, você acha que soft skills não será mais futuramente um diferencial? Será uma commodity? É uma pergunta uma resposta de $1 milhão aí. É provocadora, né? Será? É provocadora. Mas eu acho que nem tanto, né? Eu acho que sempre será necessário, mas com uma visão não de especialista, mas de generalista, entendeu? Para que a pessoa tenha essa habilidade de aprender rápido e de entregar rápido, né? Porque, como eu falei, a gente tem alguns defeitos, né? A gente englobando tudo, a gente não tem se a gente não faz um bom planejamento e também não tem um cronograma de entrega, as entregas ficam meio perdidas, e aí a gente não consegue aprender a fazer de novo de uma forma correta, né? Então, mas eu acredito que elas, sim, sejam necessárias, mas no momento certo, com aprendizado e sempre melhorando. Então, dentro da tua visão, esse desenvolvimento do Human Center, né, ou a aplicação do Human Center Technology, essa visão de que eu tenho que colocar as pessoas no centro das soluções. A gente confunde desenvolver tecnologia como novidade ou como gap, atendimento de gaps, né? Vamos fazer um software para isso, um software para aquilo. A gente já teve essa fase. Hoje qualquer um faz um software, qualquer um tem uma ideia, qualquer um pode atender um gap, mas essa busca de rentabilizar, escalar, pode tirar o ser humano. Você acha que muitas tecnologias grandes têm tirado o ser humano? Por exemplo, fazem um software para fazer a gestão do tempo ou para a gestão de atividades. E aí hoje nas empresas você tem um software para uma coisa, um software para outra, e você fica administrando o software e o tempo está sendo totalmente voltado para você pilotar aplicativos. Você acha que isso muda radicalmente dentro dessa velocidade? Ou como é que você enxerga isso? Eu acho que tem que agregar tudo e ver o que realmente funciona, o que não funciona, mas não pode ter aí uma série de aplicativos, um monte de coisas. Eu acho que a gente tem que agregar, ver o que conversa, o que realmente traz resultado, fazer aí um PDCA, né? Fazer a correção com ações rápidas, isso sim.
mas perceber o que não está dando certo. Agora, obviamente, quando você tem várias coisas feitas e tem que responder a muitas coisas, normalmente elas são feitas por pessoas diferentes ou por empresas diferentes. Então, é importante que estejam alinhadas, viu? Senão pode dar problema, sim. Legal. Já chamo você, Miriam. Vamos ver agora a visão do nosso grande especialista em lideranças e formação, mais de 75 mil pessoas treinadas. E, Cláudio, você tem uma visão muito clara a respeito de formação, como a gente viu no teu currículo, mas no sentido de uma mentoria muito baseada na tua experiência e na vivência. E a gente entende que os resultados que você tem são derivados, né, dessa cultura, desse envolvimento que você tem, do timing das coisas. Falando de liderança agora, para líderes, dentro da era digital, você já falou sobre mudanças aceleradas, vamos devagar com a carruagem, não é bem assim. E com relação ao que eu falei com Miriam, você acha que as soft skills, e aí falando de liderança, essencialmente de liderança, como é que você encaixa os próximos anos em relação a esse aprendizagem, essa trilha de aprendizagem dentro do soft skill para os líderes? Eu acho que ela está mais em voga do que nunca. Eu acho que em algum momento a comunicação do mercado talvez tenha dado a entender que as soft skills eram essenciais e as hard skills, só para quem, de repente, não está familiarizado com o termo, as hard skills são as habilidades mais técnicas, as soft skills são as habilidades mais humanitárias, emocionais, enfim. Então, as habilidades duras e as habilidades suaves. Em algum momento, de repente, o mercado, inadvertidamente, deu a entender que as hard skills não eram mais tão necessárias, mas elas sempre foram, nunca deixaram de ser. É que as soft skills ganharam um protagonismo muito grande quando se entendeu que a própria educação corporativa começou a tornar barata, a tecnologia começou a tornar a educação corporativa mais barata e mais acessível. Então, quando você hoje tem flexibilidade para desenhar uma trilha de aprendizagem, quando você hoje tem conteúdos gravados, quando você tem podcasts ricos como esse, quando você tem uma plataforma como a Cook, que é completa, que é democrática, que é inclusiva, você começa a trazer as hard skills mais para dentro da empresa. Então, hoje você não precisa achar um técnico, se você não achar um técnico XPTO no mercado, você traz a pessoa para dentro de casa e é muito mais barato entregar aquela hard skill para ela. Então, a gente vê muito isso no mercado de programação, né? Empresas que estão crescendo bastante, que precisam de pessoas de tecnologia, elas buscam no mercado alguém que é fluente numa determinada linguagem de programação. Se aquela pessoa não tem exatamente aquela linguagem no nível desejado, mas ela tem as soft skills, ela tem o conhecimento, ela tem a atitude, a habilidade treina-se dentro da empresa. Então, eu acho que sim, as habilidades humanitárias, enfim, elas continuam e vão continuar a ser, por mais que você tenha a IA tomando conta de um monte de processos que vão ser automatizados, mas eu acho que a hard skill está voltando a ter um protagonismo. Ela está saindo das sombras e está voltando a mostrar o roxinho. Vamos ver se eu acerto aqui na minha parte visionária aqui, de profeta, vai? A gente veio de um período em que tinha um guru, que colocava no mercado uma nova visão. Escreveu um livro, tal, fez isso, tal, e todo mundo começava a aplicar aquilo. Né? Você falou de engenharia, tivemos lá, né, as ondas, aí vem um fala uma coisa, outro fala outra, e agora a gente tem diversas aplicações. Agora o negócio é esse, agora o negócio é esse. Aí se fala muito hoje na neurociência aplicada e tudo mais. Essa evolução está levando, aí pegando o que você falou, a questão do aumento do interesse em desenvolvimento do hard skills, dentro da consciência de treinamento, de aprendizado, mas não mais como antes, que individualizava, criava feudo. Não sei se eu estou falando besteira, né? Aquela coisa de feudo, porque eu sou da área de engenharia, que outra é não sei o quê.
Você acha que a gente está partindo agora para um processo de comunidade, aonde as mentes das pessoas unidas dentro de um processo que a Miriam colocou, a valorização do time das empresas, daquilo que interessa, dentro da cultura, da centralização humana. Então, eu não estou mais colocando a visão operacional. Ah, contrata tal fulano, traz tal, eu quero isso. Aí a empresa fica inchada operacionalmente, mas não tem gente pensando humanamente. Você acha, Cláudio, que a gente vai partir agora para um processo onde as pessoas vão ser vistas dentro de uma comunidade, é como se a gente estivesse dentro de um ecossistema e que eu leio a mente dessas pessoas na interação com as empresas e a contribuição agora não é mais dividida por estanques dentro dessa visão da hard skill, né, de técnicos, a parte separadas. Como é que você encara essa minha profecia aqui? Você acha que a gente está caminhando para isso ou o que você está colocando de desenvolvimento do hard skill vai continuar estabelecendo estruturas estanques? Você acha que em algum momento a gente vai, crescer a ponto de ser um ecossistema de comunidade mesmo? Olha, se a gente ainda não chegou, a gente tem que correr, tá? Tem que correr para chegar lá. Porque os grandes problemas de comunicação dentro das empresas normalmente não são intradepartamentais, né? São entre departamentos. Você pega a empresa como feudos, como silos, e muitas ainda são, aquela coisa bem matricial mesmo. Você vê que o marketing conversa bem com o marketing, o RH conversa bem com o RH, vendas conversa bem com vendas. Bota os três numa mesa, parece uma torre de Babel, cada um fala uma coisa. Então, o RH, que ainda em algumas empresas tem a pecha de ser uma área subalterna, uma área de menor importância, o financeiro, que dentro de algumas empresas ainda tem aquela pecha de ser a área que trava tudo, que trava todas as ideias, o marketing, que em algumas empresas ainda tem a pecha de ser uma área de viagem e futurismo, enfim. Então, acho que isso tudo tem que acabar, né? Porque muitas empresas hoje estão se organizando, sim, em células de projeto, onde você consegue ouvir a pessoa do jurídico, ao mesmo tempo que você ouve a pessoa financeira, ao mesmo tempo que você ouve uma pessoa de produção, porque a vida não é departamentalizada. A experiência do cliente não é departamentalizada. Quando você produz alguma coisa que vai gerar valor para o cliente não quer saber se aquele aplicativo está funcionando a meia boca porque o jurídico pediu para segurar um pouco por conta da LGPD, não tem. O cliente quer olhar aquele aplicativo, ele quer olhar aquela experiência e ele quer consumir aquilo ali na plenitude. Então, os mecanismos dentro daquela experiência que se virem para se organizar. Então, se a gente ainda não está olhando para uma organização comunitária dentro da empresa, eu acho que aí sim, aí está na hora de acelerar o passo, porque a gente não entrega mais coisas departamentalizadas para o nosso cliente. A gente entrega hoje uma experiência completa. E o cliente hoje, ele, num estalar de dedo, te troca por um concorrente sem nem piscar. Sim. E a questão também dos avanços da IA, que acabam barateando alguns processos, né? Antes você contratava alguém para fazer, por exemplo, tradução em inglês. Hoje, né, você não precisa, nem na área técnica, principalmente, teses, TCCs, doutorados, manuais, acabou esse negócio de ficar dependendo. E também nem o prazo, né, porque diminui bastante. Como é que você encara isso, Cláudio, considerando agora o outro lado, que é o cliente, como você falou, comprando dessas empresas que desenvolveram essa visão de comunidade, você está falando. Já temos esse modelo no mercado atuando, empresas que estão se dando muito bem, porque estão entregando mais, porque as lideranças, né, estão se movimentando fora da caixinha, fora do estanque, fora da situação engessada, porque desenvolveram muito essa visão corporativa, mas não cederam inteiramente à inteligência artificial no sentido de trazer a tese da Miriam de humanização dos processos de tecnologia. Você tem isso hoje para a gente apresentar como um case ou para uma visão já real, para servir de benchmarking aqui para o processo?
Passa, é difícil a gente falar das estruturas internas da empresa, né? Porque, enfim, a gente vê aquilo que está produzido no mercado, né? Eu acho que quase todo mundo aqui deve consumir os serviços do Spotify. Eu considero, por exemplo, um fornecedor de soluções bastante interessante, mas a gente não tem ideia, pelo menos eu não tinha ideia do que acontecia até ver um documentário, que é um documentário, é uma série meio documentário, tá? Que está na Netflix, se não me falha a memória, que mostra toda a construção, do quanto eles foram evoluindo como equipe e tal. E ali eu identifiquei uma coisa muito interessante, o quanto cada pessoa, cada membro daquela equipe, e isso acontece com muitas startups, o quanto cada membro daquela equipe tem um protagonismo muito grande. E a liderança está ali para poder trabalhar justamente a visão, para poder trabalhar os alicerces culturais, mas não para ela dar diretrizes, não para ela fazer comando e controle, não para ela segmentar pessoas. Né? Então, eu não imagino eu montar uma startup para criar uma solução digital para qualquer problema que seja um problema de cidades inteligentes, como trouxe a Miriam, e recrutar um monte de pessoas e começar a botar elas em caixinhas, botar elas em silos e dar diretrizes. Eu tenho que criar um ambiente de trabalho onde essas pessoas se engajem, elas se empolguem, elas criem, elas discutam, elas entrem em conflitos produtivos, e o meu papel como liderança, aí sim, é organizar essa energia, essa potência toda, para que dali eu tenha flexibilidade para entregar soluções no mercado e, principalmente, voltar para a prancheta de desenho quantas vezes for necessário para poder melhorar aquilo. Isso é a beleza desse mundo novo que a gente está construindo. Essa é a beleza. Porque quando a gente tinha ali as organizações muito engessadas, aquela coisa meio cascateada. Elefante branco, né? Não é nem elefante branco, é aquela coisa assim, a diferença do ciclo de desenvolvimento para o waterfall, como se falava, né? Você só entregava uma solução no mercado quando ela já estava pronta, absolutamente pronta. E às vezes aquilo demorava tanto que o mercado olhava e falava, cara, pô, legal, demorou muito, não quero mais você, eu quero o teu concorrente. Então hoje a liderança tem que estar muito ligada em olhar para o seu time e olhar e falar, time, me desafie, time, me digam que eu estou errado, time, criem, briguem. Sim, não se estapeiem, pelo amor de Deus. Mas briguem, desafiem, tragam. Eu acho que esse é o papel da liderança hoje. E acho que a IA vai ajudar muito nisso. Porque a IA ela vai trazer a agilidade, mas ela não vai prescindir do crítico humano. De olhar aquela decisão que a IA falou, que trouxe, aquela resposta do prompt, e olhar e falar, cara, esse negócio faz sentido? Eu acho que isso a gente não vai perder. Legal. Bom, isso que o Cláudio acabou de falar, né, Miriam, não tira o que você disse a respeito da centralização do ser humano nas decisões, porque a gente está falando dos líderes serem mais humanos, colocando os liderados dentro de uma condição importante de participação humana para vender já um processo humanizado. Vamos ver o que o pessoal está falando, porque tem muita coisa. Empresas que aprendem, crescem, pessoas que aprendem, permanecem. Cultura de aprendizagem é o presente e futuro, é o que a Mirella acabou falando aqui para a gente. O Edirlan falando que a cultura é o alicerce de toda a gestão e governança, porque o Edirlan é especialista em Product Manager, PMI, processos, Lean Tech, ele manja de toda a parte de infraestrutura, hardware, desenvolvimento, ele é um especialista nisso, vende serviços disso. Grande workshop de qualidade, a Lilian está falando, desculpa, que aqui está muito bom. E quando eu falei do Excel aqui, ainda bem que eu não aprendi tanto Excel. Aprender, a Lilian, aprender no trabalho não é só algo bonito de se dizer, é o que mantém a empresa viva e em movimento. Aí vem os textões, né? O Mário, uma pergunta, educação formal e o meio social impactam na formação cultural e profissional. E depois de décadas
de especialidade, retomou-se recentemente a interdisciplinaridade. De novo cenário, né? No novo cenário, mais tecnológico. O modelo interdisciplinar favorece a nova era tecnológica? Sim, né? Falamos isso, né? Que é a questão da liderança e das pessoas, que é a base da cultura de aprendizagem, o long life learning, sempre aprendendo, sempre trazendo aí diversas disciplinas. Nossa, tem texto, muito texto, olha só. A Mirella dizendo que para ela a cultura é a prática, a cultura de aprendizagem é a prática contínua de incentivar o aprendizado no dia a dia das empresas. Vai além de cursos e treinamentos formais, envolve troca de experiências, uso da tecnologia, incentivo à curiosidade e apoio de liderança, é o que falamos aqui. Em um mundo de constante mudança, aprender virou estratégia de sobrevivência. Empresas que cultivam essa cultura se adaptam mais rápido, inovam mais e retêm talentos. É isso aí, o pessoal está escrevendo aqui, tem texto, muito texto. Luiz Carlos chegou agora também, está com a gente. O Rafael Honorato, excelente noite, Rafael, obrigado. Está falando que a nossa pauta é muito boa. Obrigado pela presença, Rafael. Rafael é novo aqui. Aqui. Pergunta do Anselmo. Miriam e Cláudio, qual o conselho de vocês para os profissionais da base, considerando os líderes como aquele que cultiva? O que vocês acham aí no caso, Cláudio e Miriam? Como é que tem que ser o treinamento agora para a base, o pessoal liderado, não para os líderes? Como é que eles têm que se comportar frente a essas novidades que a gente está avaliando aí? Bom, eu queria... Não, vai lá, por favor. Eu só queria colocar um detalhezinho na fala do Cláudio, da importância, né, de quando um cliente precisa de alguma coisa, ou quando tem qualquer problema para ser resolvido, então entra a metodologia ágil, né, onde a gente coloca um profissional especializado que possa opinar naquela área e depois juntar tudo, aí o líder vai ajudar e tal. A IA, ela vai servir só para organizar, né, um texto melhor, tal, mas o centro de tudo, as ideias e a competência tem que sair desse grupo multidisciplinar, né, que são os squads e tudo mais. E eu acredito que as empresas que estejam bem hoje, elas estão aplicando a metodologia ágil, porque o líder, ele vai organizar, ele tem provavelmente uma experiência maior, mas cada um tem a sua especialidade, né? E isso, eu acho que aproveita e responde qual foi a última pergunta do Anselmo. Do Anselmo, né? Então, os liderados, eles têm que se envolver, eles têm que se comprometer também, senão, né, aí eles provavelmente serão substituídos, porque não tem mais tempo de ficar insistindo, e eu acho que o Cláudio falou uma coisa importante, não sei se eu entendi bem, mas é o que eu também acho. Você pode treinar as pessoas, mas a atitude você não muda, atitude, sim, não é? Então, é aí que está, se a pessoa tem uma boa atitude, ela vai ter um aprendizado melhor, se tiver uma boa liderança, obviamente. E aí, Cláudio, a atitude é o outro lado da mesa, que você não tem controle, porque a atitude é uma decisão do outro lado, né? Quando o líder decide aqui desse lado, tudo bem, porque sempre falam mal do líder, né? Sempre é fácil para a base falar mal do líder. Mas quando o líder toma uma decisão e a base não toma a decisão, e aí é uma questão óbvia que a Miriam colocou. Como é que você encara a pergunta do Anselmo a respeito dos treinamentos para a liderança? Qual a visão que a base, né? A liderança não, a base agora tem que ter. Eu acho que a base agora tem que atuar mais do que nunca como um condutor entre as decisões e a linha de frente. É você que está em contato com o cliente, é você que está no chão de fábrica, é você que está dentro das decisões, você cada vez mais desenvolver uma capacidade de traduzir os anseios, seja cliente interno, seja cliente externo, tá? Eu estou pensando muito em cliente externo, mas tem o cliente interno também. Você que hoje, qualquer que seja a sua função, você que está começando no mercado, se você tem contato direto com o cliente, absorva tudo aquilo que o cliente te diz, leve aquilo para dentro de casa, seja protagonista, seja um
eu vou usar uma figura de linguagem aqui, seja um grande pombo-correio daquilo que está vindo do mercado, porque a agilidade que a gente precisa para mudar, ela vai ser completa quando for alimentada pelas impressões do cliente. E ninguém melhor do que a linha de frente para trazer as impressões do cliente. A linha de frente, normalmente, é o profissional de base, é o funcionário de base. Não fica esperando a liderança através de grandes pesquisas e grandes planejamentos. Né? Os planejamentos estratégicos, antigamente, era um negócio imenso, né? Eram uns patacões desse tamanho, 10 anos de planejamento. Meu Deus, a gente hoje não sabe 10 meses à frente o que vai acontecer. Então, a gente precisa, sim, a Miriam falou de agilidade, concordo com ela demais. Uma canetada muda tudo, né, Cláudio? Uma canetada... Meia canetada. Meia canetada. Então, acho que hoje o profissional de base, ele está num lugar muito privilegiado de trazer para dentro informações valiosas, informações sensíveis, que façam com que a tomada de decisão por parte da liderança seja mais assertiva. Legal. Vou dar uma lida aqui, o André Wilson está chegando, primeira vez que eu vejo ele. Obrigado, ele está acompanhando lá no canal da Nautilus, no YouTube. Obrigado, seja bem-vindo, André. Ele colocou, boa noite a todos. Nesse contexto, eu acredito que a criação de universidades corporativas ajudariam muito as empresas a desenvolverem seus colaboradores e ainda promoverem a cultura organizacional. Isso tem a ver diretamente com o core da Cook, que a Cook pretende e estabelece também essa visão, né, de entidade voltada para o treinamento corporativo. Vocês acham, qual a opinião de vocês dois com relação ao futuro das universidades corporativas? Eu acho que a universidade corporativa, como ideia de renovação, como ideia de você estar absorvendo aquilo que o mundo traz, adaptando a tua cultura e transformando aquilo ali em aprendizado, eu acho que essa ideia não morre. Tá? O que eu acho que pode mudar são as estruturas. Algumas universidades corporativas são imensas, até porque muitas vezes atendem a empresas que têm milhares de funcionários. Então, tem que ter grandes salas, tem que ter grandes auditórios. Talvez a estrutura física da universidade corporativa mude um pouco, mas eu acho que a ideia de você ter um núcleo central que absorve o que vem de fora, adapta a própria cultura para depois disseminar aquilo ali como aprendizado, eu acho que essa ideia permanece ainda durante um bom tempo. Legal. Vamos escutar a opinião da Miriam sobre esse assunto, depois eu vou fazer uma breve provocação desse tema da universidade corporativa. A gente vai partir para o terceiro ato aí do nosso podcast, que é mais especificamente individual aí, né? Vamos vender o peixe de vocês. Miriam, o que você acha? Futuro da universidade corporativa nos tempos da IA, da modernidade, tudo que está acontecendo? Bom, como eu falei antes, acho que o conhecimento, o aperfeiçoamento, as pesquisas, elas são muito necessárias. E no mundo, né, da universidade corporativa é onde vai se dar toda essa movimentação. Como o Cláudio disse, com razão, provavelmente vai ser mudado, adaptado, né? Não vai precisar de tanto espaço, porque agora a gente tem outras alternativas e tal. O contato humano continua sendo importante, mas não necessariamente o tempo todo. Mas é muito importante que continue, sim, a universidade corporativa, que é o que vai dar sustentação para, né, para que as coisas continuem melhorando. É um movimento, vai impulsionar. Pergunta provocativa. As universidades corporativas de hoje estão conseguindo atender as demandas, porque eu tenho uma visão de que elas estão pesadas num certo ponto. Estão com influências ali que não estão, sabe, peças já não estão encaixando. E a visão, como a própria Miriam colocou, é da personalização. Você falou isso no áudio lá que você mandou para a gente, a personalização do conteúdo. E atrelando a rapidez que o Cláudio fala, que a gente tem que ter a rapidez para ser mais, né, comunidade. A proposta da Cook é que essa velocidade aconteça na implantação da cultura de aprendizagem dentro da empresa com a HR Tech, com a Cook, tendo
esse posicionamento de ouvir a liderança, de atender a liderança, de atender o gestor da empresa dentro da estratégia de RH dela, dentro da expansão da cultura, mas de um modo rápido, organizado, de um modo colaborativo, aonde a cultura ela é disseminada como se fosse, sabe, uma dinâmica quase que incorporada ao dia a dia. As atuais estruturas de universidade corporativa, Miriam e Cláudio, atendem a essa demanda? Estão ainda baseadas naqueles quinhões de grandes conhecimentos que eles guardam com 7 chaves? Você tem que pagar caro para isso. Como é que vocês encaram? Eu tenho essa visão. É uma boa pergunta, hein, Cláudio? Mas, assim, existem algumas que estão acompanhando essa evolução, mas eu concordo que a maioria precisa de uma revisão. Mas, olha, o mercado já vai determinar rapidamente quem vai sobreviver e quem não vai. Só vai sobreviver quem tiver essa dinâmica, né? Porque inovação ela tem que ser moldada nas escolhas humanas, nos valores culturais. Não adianta pegar alguma coisa que funciona nos Estados Unidos, não vai funcionar aqui, né? Alguma coisa que funciona na China não vai funcionar aqui, certo? Então não adianta vender alguma coisa, ficar repetindo sem regionalizar, sem personalizar. É o que eu acho. Legal. Cláudio? Nem todo mundo é o Google, né? Então, isso que você trouxe, Miriam, é fundamental. Eu acho que sim, tem algumas universidades corporativas que se tornaram tanto quanto paquidérmicas, elas acabaram mimetizando um modelo de educação muito formal, e não é essa a ideia, né? A ideia é muito pelo contrário, é arejar o aprendizado dentro da empresa com mais velocidade, com mais agilidade, e elas acabaram se tornando estruturas muito pesadas. E faço das palavras da Miriam as minhas. O mercado vai fazer a seleção natural. Vocês já responderam a minha pergunta, que era essa, né? O que vai fazer a mudança? Ou a tecnologia, ou o mercado, ou as demandas e essa mudança toda. Bom, agora é o momento de vender o peixe de vocês. Agora a gente quer apresentar a vocês o que vocês fazem. A Miriam tem um livro, né, Miriam? Fala um pouquinho aí do seu livro e fala também, Miriam, do que você está desenvolvendo hoje. A gente te apresentou dentro aí das atribuições suas de atividades que você já desenvolveu. Agora a gente quer saber do que você está fazendo agora. Conta um pouquinho desse livro que você é coautora. Ok, esse livro ele é feito por 25 mulheres, né, ao redor do mundo. E ela foi lançada nos Estados Unidos, e foi um convite especial que eu tive da Alice Cortez, que é uma mulher incrível, né? E ela tem vários livros, e ela sempre dá muito valor para as pessoas que vivem o seu propósito. E ela pesquisou, né? Não sei como, mas ela me achou. E aí eu contei um pouquinho da minha vivência, quando eu descobri que eu estava trabalhando demais, estava deixando a minha vida pessoal, e só despertei quando tive um problema, né, um problema de saúde que eu nunca tinha tido. E aí eu despertei e comecei a ver a vida de uma outra forma, né? Eu continuo trabalhando muito, que isso aí a gente não consegue se desvencilhar, mas com consciência, né, e sempre prestando atenção na saúde, né, naquilo que a gente, e nas pessoas que vivem ao nosso lado, né? Então, é bem legal. Não está disponível no Brasil, mas na Amazon, daí dá para pegar, que é uma antologia de mulheres que perseveraram, né, com o seu propósito, tá? Mas, assim, fiquei muito orgulhosa de ter sido convidada e que essa lição sirva para outras mulheres, né? E quanto ao que eu faço hoje é o seguinte: eu tenho uma atuação de consultora de soluções. Então, por exemplo, um cliente me procura, e aí, numa entrevista, eu consigo perceber as dores do cliente, e eu tenho várias parcerias com empresas que eu posso levar a solução, né? Então, por exemplo,
um cliente que tenha um problema no RH e tal, a gente tem uma solução aí prontinha da Cook. Entendeu? Um cliente que precisa de um visto internacional, eu tenho parceiros que fazem o visto. Eu tenho uma parceria com a empresa Unblocked, que a gente faz uma imersão onde o empresário, em um dia, sai com o planejamento dele estratégico pronto, mas não é aula, não é curso, não é nada. Ele sai e no dia seguinte ele pode chamar a equipe e falar, olha... Mão na massa, o negócio é mão na massa. Exatamente. Então, assim, eu sou a pessoa que vai conseguir a solução dos problemas de uma empresa. Eu sempre vou indicar. Então, consultora de inovação, transformação digital, mas, acima de tudo, solução. E articulação, né? Porque você criou um network incrível, tanto trabalhando internacionalmente aí com a C-Level, você tem domínio de línguas, né? Principalmente o inglês e o espanhol, trabalhou com expatriados aqui, pelo que eu vi, tem atuação forte no segmento do governo, né? Prefeituras e outras estruturas, e eu gosto muito disso, que eu atuo com editais, e quando entra nessa parte do planejamento é o pessoal que está lá dentro ralando, né? A gente não vê, né? A gente só vê na imprensa. E são pessoas, né, dentro da área de governos, principalmente, que têm um conhecimento muito grande de administração pública, né? E você também, com o Smart Cities e a gestão pública, te trouxe aí uma visão das soluções e articulações para resolver esses problemas. Então, dentro da Cook, você tem um campo enorme aí para poder né, captar pessoas para esse desenvolvimento. Pode linkar meu nome a um desafio que você tem aqui. Se eu não souber, eu sei quem sabe. Perfeito. Eu vou colocar aqui depois as informações de cada um do LinkedIn e a gente faz esse ping-pong. Obrigado, Miriam. Vou agora com o Cláudio. Obrigado. Cláudio Carioca. Cláudio, você é carioca da Gema, como a gente fala, o pessoal fala, ou ali? De que região do Rio você nasceu, cresceu? Eu sou da capital, né? Eu viajo tanto que eu costumo dizer que tenho casa no Rio de Janeiro. Sim. No momento, inclusive, eu estou na minha casa, amém, depois de uma viagem para o Mato Grosso do Sul. Muito interessante essa passagem, uma viagem que eu vi coisas muito interessantes. Mas sim, sou carioca e com muito orgulho. Eu morei bastante tempo no Rio, então a gente tem uma experiência aí sobre os bairros do Rio. Fala um pouquinho para a gente, se apresenta, vende seu peixe aqui para o nosso público. O Cláudio é mais o palestrante, você também é podcaster, que eu fiquei sabendo, que você também tem essa veia aí do podcaster, mas o que você está desenvolvendo hoje, o que está te movimentando em relação à atividade profissional? Olha, eu vou fazer igual a Miriam, né? Ela começou falando do livro. Eu vou começar falando também do livro que eu participei como coautor. Então, fui eu e mais 31 autores. A gente está falando sobre aprendizados para você mudar a tua vida profissional. Então, aqui, a minha parte do livro, eu falo sobre trilhas de aprendizagem. Então, eu faço uma brincadeira que se tornou até o título da minha coluna na EA Magazine, que é Trilhos de Aprendizagem, entre aspas, onde eu faço essa brincadeira, que a aprendizagem não pode ser um trilho de trem, né? Cada vez mais ela tem que ser uma trilha flexível. E aí, dentro desse livro, colaborando com pessoas geniais, com pessoas maravilhosas, eu trago um pouquinho da minha visão sobre o que é a aprendizagem moderna. E isso tudo vem de uma experiência já, Bassi. Eu sou treinador corporativo já há bastante anos, há mais de 20 anos. Então, você falou um número que é um número mágico para mim, né? Hoje, mais de 75 mil pessoas treinadas em empresas de grande esporte, vários esportes, aliás. Quando chegar no final do ano, essa conta vai estar atualizada, tá? Isso aí já vai estar ali nos 85, mais ou menos. Eu acho que até o dia que eu decidi dar uma parada, vai ter passado de 150 mil. Bom, assim espero, né? E hoje eu me dedico bastante ao treinamento de lideranças, ao treinamento de equipes operacionais. Eu gosto muito de treinar equipes operacionais, porque eu entendo que elas são um elo fundamental entre a estratégia e a realidade.
ali o chão de fábrica, a linha de frente de contato com o cliente. Eu gosto muito desse público. Então, eu gosto muito de trabalhar com os dois públicos. A liderança, que toma as decisões, e o público que faz a coisa acontecer. Eu acho que quando esses dois públicos estão alinhados, a estratégia organizacional dá certo. Perfeito. Então, eu esqueci de falar que eu sou professor da Escola Conquer de Negócios também. Isso eu ia falar o lado do professor e do palestrante aí também, está bem visível. Bom, a gente está entendendo a proposta da Cook dentro do BPC, dentro dos grupos, né, que tende a reunir pessoas com esse gabarito, com essa expertise, com esse arcabouço aí de conhecimento, e não só para si, né, porque nós, dentro do LinkedIn, você tem uma variedade de pessoas com bastante conhecimento, mas a maneira que trabalham com esse conhecimento que é o grande diferencial. E aí eu queria a opinião de vocês, já para a gente caminhar para o final, porque até peço desculpa, gente, que sei que estão acompanhando a gente, não vai dar para ler todos os textos que vocês mandaram. Se vocês forem lá, tem texto aqui, ó o tamanho desse texto. Olha o tamanho desse texto da Lília. Não dá, gente. Infelizmente, não vamos poder ler. Eu quero agradecer a Fernanda Neves está aqui, que ela está falando da promoção. Deixa eu dar uma olhada aqui. De cuidar. Sim, saúde mental. Acredito que promover uma cultura de aprendizagem é uma das formas mais eficazes de cuidar da saúde mental nas organizações. Acho que ela trabalha nessa área. Um ponto que a gente não abordou, que é um interessante. Vocês acham, para a gente terminar, são 20h15, mais ou menos o pessoal vai ficando. Vocês perceberam que a turma aqui é boa, né? Eles perguntam bastante, participam bastante, estão antenados aqui. A gente está com uma frequência muito boa aqui na plateia que está acompanhando a gente. Mas vocês enxergam essa questão da saúde mental. Nós vamos conseguir chegar no final melhores, viver mais, menos burnout, com tudo isso que está sendo colocado, Miriam. A atenção das pessoas envolve também não somente colocar ela na tecnologia, mas a gente ser humano e viver como humano? Olha, na minha opinião, isso aí é primordial, né? Nós temos que trabalhar nisso, nós temos que conscientizar, né? Nós temos um papel importante, nós que estamos aqui todos, e inclusive quem está na audiência, e a gente tem que levar isso como propósito mesmo. Vamos lutar para que as coisas melhorem, porque não é possível, né, uma situação doentia dessa. Essa lei que entra em vigor aí, a NR1, em maio, a gente percebe que tem muitas empresas que ainda não estão achando que não vai dar certo, que vão prorrogar. Mas, independente disso, eu acho que é a obrigação que a gente tem, não precisa de uma lei para aprovar. A gente vê muitos abusos e muitas coisas. Mas, certamente, o nosso papel é ajudar para que isso melhore muito, para que a gente não tenha tantos problemas aí problemas de saúde mental, e não é só na empresa, né? Porque aí vai para as famílias, né? Então, mas é uma obrigação nossa, é um propósito que a gente tem que levar à frente. Os líderes que são mais visados aí como responsáveis, né, de ambientes tóxicos e tudo mais, tendem a essa humanização, a fazer o top-down, né, que a cascateamento aí de também promover entre a base essa situação que o Cláudio colocou, né, Cláudio? Como você enxerga a questão da saúde mental dentro desse novo processo aí que a gente falou? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar no movimento chamado Bare Minimum Mondays? Já ouviu falar nesse? Já ouviu falar da questão de reduzir o tempo, né? Mas a questão tempo de trabalho. Mas esse termo não, do bare minimum. Essa aí é a nova moda corporativa, é fazer o mínimo possível na segunda-feira, que é para você reduzir a ansiedade e começar a semana com um pouquinho mais de leveza. Entendi. Então é aquela história, a gente já ouviu falar no Quiet Quitting, a gente já ouviu falar no Quiet Firing, no Loud Quitting, enfim, Great Resignation, e tem um monte de termos aqui. Todos eles estão querendo dizer o seguinte: ou a gente cuida da saúde mental das nossas pessoas, né, ou elas vão estourar. Então, a tecnologia tem que vir para equilibrar, a tecnologia tem que vir para racionalizar, a tecnologia tem que vir para otimizar, e não para botar mais grilhões. Então, eu conclamo as lideranças a ouvir muito o que a Miriam acabou de trazer. Ela está coberta de razão na análise dela. Perfeito. Bom, próximos 5 minutos de cada um.
livre para falar o que quer em relação ao que a Cook tende a ser. Esse é um primeiro podcast, primeiro episódio da Cook. A Stefars foi a arranjadora do processo. Agora nós vamos rechear esse podcast nos próximos meses, né? Quiçá, a gente já tem uma data, viu, gente? Agora em agosto, para o segundo episódio do podcast da Cook, a gente só vai sentir aí a questão da ambientação de vocês e já anunciamos, iremos anunciar essa data com mais pessoas que fazem parte do guarda-chuva da BPC, da Boa Prática de Cultura, mas eu queria ouvir agora 5 minutos de cada um, pelo menos, falando dessa questão da Cook. Qual a mensagem, o que vocês pensam que podem contribuir e fazer, e o que será o que o pessoal pode esperar aí de todas as participações e de vocês dentro da Cook. Miriam? Bom, como eu falei anteriormente, né, é um movimento fantástico. Então, só essa movimentação, essa energia, essa sinergia, já traz para a gente aí um novo ânimo. Como é que nós vamos fazer? O que nós vamos melhorar? Qual é a inovação? Como é que nós vamos fazer? Como eu falei, né, uma inovação, ela tem que estar moldada com escolhas humanas, com valores culturais. E neste movimento, com essas pessoas, com este mesmo sentimento, essa mesma finalidade, as coisas tendem a prosperar muito mais rapidamente, né, a gente um vai ajudar o outro, mais do que ensinar, a gente aprende, certo? Quando a gente está envolvido num processo assim, e sem contar com a eficiência, né, de um aplicativo, né, da Cook, que vai trazer uma dimensão diferente para as empresas, para o RH, porque a gente vai conhecer muito mais e as pessoas vão se conhecer muito mais. Então, quando a gente se conhece, quando tem uma elevação de consciência, quando você tem um cérebro que aumenta, ele não volta. Então, é isso que eu acho que assim, tem tudo para ser um sucesso. Não tem como dar errado uma sinergia assim, um aprendizado assim, e uma base tão sólida, né, feita com tanto carinho e com tanta competência que a gente consegue ver. Então, contem comigo aí para o que eu puder ajudar, mas certamente eu vou aprender muito mais do que ensinar, mas vou contribuir sim. Pode falar, Cláudio. Eu vejo o grande valor da Cook é trazer o colaborador para dentro dos processos. Porque até bem pouco tempo atrás, os processos, por mais simples que fossem, era meio que uma caixa preta, né? Era meio que um bicho de 7 cabeças ali. Você se assustava quando ouvia falar que vinham avaliações de desempenho, feedback 360, avaliação de clima, pesquisa de clima, as pessoas ficavam olhando e falavam, meu Deus do céu, o que é isso, né? O que será que vai acontecer? Será que eu respondo o que o chefe quer ouvir? Será que eu respondo o que eu estou querendo falar? E a Cook vem muito para trazer as pessoas para dentro do processo. E quanto mais a pessoa vem para dentro do processo, menos medo do processo ela tem, mais ela contribui, mais a empresa se torna um organismo verdadeiro. Eu acho que isso é a grande contribuição, e a Steph foi muito feliz na ideia que ela teve. Legal. Vou mostrar para o pessoal o site aqui da Cook, cook.com.br. Lá você vai entender um pouco mais, né, do que a Cook é um sistema de RH, o que ele é, ressignifica a gestão de pessoas no mercado, plataforma de onboarding, offboarding, também um processo focado no aprendizado, participativo, 4As, habilidades, autorresponsabilidade. Aí você tem uma trilha aqui interessante para avaliar melhor o Cook, falar um pouquinho, né, com a gente, se quiser, e também ter aqui um pouquinho dessa metodologia, né, da jornada da Cook. É bem interessante, está muito bem estruturadinho, está aqui os valores, e é disso que a gente pretende, né, estruturar aqui nesse podcast, trazendo muita novidade, trazendo muita cultura, trazendo também muito conhecimento, mas principalmente, Cláudio e Miriam, trazendo muita inovação no pensamento humano. É uma
vamos assim dizer, não é só a ressignificação. Eu acho que é mais do que tudo, ponderar que nós somos humanos e colocar isso como o elemento principal acima de tudo, dentro da convivência, dentro do aprendizado, e a partir disso, né, Miriam, como você falou, atuar como uma cidade. Todo mundo funciona tudo legal se fosse bem, né? A cidade seria muito bom, né? Tudo funcionando, estradas e tudo mais, mas a gente pode começar a pensar de que tem um mundo melhor se os seres humanos forem melhor, e o trabalho reflete isso, vai refletir essa felicidade e não mais os problemas que a gente tem. Bom, Miriam, quero agradecer a sua presença. Cláudio, obrigado. Miriam, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. A gente pode, inclusive, futuramente, dentro do podcast da CUC, né, ter aí os momentos contigo. E também dentro do Nautilus Comunicação, por favor, gostaria de ter essa honra de tê-los aqui no episódio da Nautilus. Esse aqui é o podcast da CUC dentro da Nautilus. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, assim, de carioca, que carioca não abraça, né? Carioca tem um jeitão de fazer. Carioca não dá aqueles abraços, assim, tal. O paulista que é muito gregário e tal. Mas, assim, de coração, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Vocês têm aí os próximos minutos para se despedir da nossa plateia. Fiquem à vontade. Bom, só queria encerrar lembrando, né, que a tecnologia ela só faz sentido quando ela amplia o que temos de mais humano. Então, foi um prazer estar aqui com vocês e fico à disposição. Parabéns pelo seu trabalho, Carlos. Espetacular. Obrigado. Cláudio? Eu quero agradecer essa oportunidade de ter esse papo gostoso, de ter esse papo que com certeza vai reverberar bastante, vai abrir muitas mentes em relação a vários temas de tecnologia, de liderança. Eu acho uma iniciativa sensacional, Bassi. Muito obrigado. E, Miriam, parabéns pela sua eloquência, pelo debate de alto nível que você traz. Muito obrigado para quem, sexta-feira de noite, está aqui nos vendo, nos ouvindo, nos prestigiando. Obrigada a você, Cláudio, também. E parabéns aí pelo seu trabalho e pela sua contribuição, né? Muito obrigado. E muito obrigado por todo mundo que está aqui. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Legal. Eu agradeço vocês. Não terminou por aqui. Nós temos depois, futuramente, projetos em que a gente pode ainda voltar para a plateia em outros momentos, em outros formatos. A gente vai ter debate, lives, encontros, networking também. Está tudo aprontando. Aguardem, como diria o Silvio Santos, aguardem. Eu vou descer vocês aqui do palco. Aguentem um pouquinho, tenham um pouquinho mais de paciência, a gente já volta, eu só vou fazer o encerramento. Obrigado mais uma vez. Miriam Zaccarelli, agradeço de coração. Cláudio Moreira, muito obrigado, a gente volta já já. É isso aí, gente, muito bom, maravilha, foi demais. Stefano deve estar alegre lá, contente, dando risada. Está nascendo um novo podcast, esse é o podcast da CUC, HR Tech, que tem todo um trabalho voltado como uma plataforma de gestão de pessoas que gera soft skills para os colaboradores, e mais do que isso, nós estamos aqui para criar uma habilidade para o seu time. A CUC existe para gerar habilidades dentro da nova expectativa do mundo, que é um mundo mais tecnológico, mais IA, mas que ainda continua sendo seres humanos. E mais do que tudo, a CUC é a valorização da pessoa, do ser humano, né, da mente pensante, da necessidade do aprendizado contínuo, da colaboração, não mais como vem sendo feito através de velhos conceitos, de velhas metodologias que não dão resultados. Vamos aos resultados, vamos buscar aquilo que existe dentro de cada um de nós. Vocês hoje viram 2 profissionais que entregaram muito aqui, deixaram muita coisa. Eu quero agradecer a todos vocês, não vou conseguir agradecer, eu quero de coração agradecer a essa comunidade que nós temos aqui, que sempre acompanha a Nautilus Comunicação, acompanha agora também o podcast da CUC, que vem no próximo momento, em alguma data de agosto, a gente vai anunciar para vocês. A todos vocês, muito obrigado, um abraço, e ainda tem mais na programação da Nautilus Comunicação a partir de segunda-feira, tá? Hoje é sexta-feira, bom final de semana para vocês, e o que importa é o que a Miriam deixou bem claro. O que importa
é que a gente precisa de coragem e muita humanidade. A todos vocês, um abraço, tchau, tchau.